A gente fala agora aqui no programa Espaço Aberto sobre tecnologia. Junto com a inteligência artificial, a computação quântica tem se tornado a menina dos olhos de pesquisadores científicos, empresários e até gestores públicos. Para entender exatamente o que é e onde pode ser aplicada a computação quântica, assim como os desafios e impactos dessa tecnologia, a gente recebe aqui no programa, em formato virtual, o Paulo Watanabe. Ele é diretor de operações de inteligência artificial da NAVA e vem explicar um pouquinho para a gente sobre este formato e o futuro da computação quântica. Paulo, seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, obrigado pela oportunidade aí, para a gente poder falar um pouquinho de computação quântica, né? Eu não sou físico quântico, né? Como você disse, eu trabalho aqui com inteligência artificial, que é um dos tópicos, né? É um dos pilares, né? Que vai ser afetado para essa nova era que, 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 que começa, que apareceu já. Na verdade, o tema ele é antigo, né? A teoria quântica ela é antiga, ela nasceu lá em meados de 1900, né, com alguns papers, e com o avanço aí da tecnologia, das pesquisas, começou a ser um tema que eu diria que vai ser a próxima revolução industrial, né? Então, a gente teve a internet, agora a IA, né, que é o grande boom, e o próximo grande salto, na minha visão, é a computação quântica, que está dentro de um guarda-chuva que a gente chama de mecânica quântica, né? Então, é um tema muito denso, ainda boa parte do que se fala hoje, do que se estuda, está muito na academia, está muito no campo acadêmico ainda. Existem grandes empresas investindo dinheiro, investindo governo, né? Porque afeta, eu não sei, eu já posso ir falando do que afeta, certo? Ela afeta basicamente o temor, né, das pessoas hoje, a criptografia. O computador quântico, basicamente, ele sai do campo do determinismo, né, que é o 0 e 1. O computador tradicional, ele trabalha com zero, ou seja, ele é determinístico, ele é 0 ou 1. O bit ele é 0 ou 1. O computador quântico, entre 0 e 1, existe N probabilidades. Então, ele consegue, com uma característica da mecânica quântica, que é a sobreposição, junto com o entrelaçamento de bits dos átomos, ele consegue processar mais rápido e numa velocidade exponencialmente maior do que o computador comum. Então, quando a gente quebrar essa barreira, né, a gente vai falar um pouquinho depois dos desafios, tal, mas quando a gente quebrar essa barreira e conseguir fazer com que esses computadores funcionem de uma forma que evite erros, né? Ele ainda comete alguns erros, ele é muito sensível. Não sei se alguém já viu uma foto do computador quântico, ele parece um lustre, né? A IBM mostra muito essas fotos. O Google também tem uma foto, né? Tem muita ação de marketing em cima, tem muita preocupação também e investimento. Por quê? Quando o pessoal hoje usa muita palavra, eu não gosto muito, supremacia quântica, né? Então, quando você fala supremacia, dá um ar de, descobri a bomba atômica, só eu tenho, né? Então, não é bem isso, mas a supremacia quântica é quando eu conseguir estabilizar um computador desse, obviamente, e que quebra paradigmas hoje atuais, porque a gente está chegando no limite da computação tradicional, né? A lei de Moore, que fala que a cada 18 meses dobra a capacidade computacional, ela está chegando no limite, né? A coisa está ficando os chips hoje são tão miniaturizados que não tem mais para onde ir, não tem mais, tem problema de superaquecimento, enfim, aí essa tecnologia quântica ela vai dar esse salto, ela vai tirar a gente desse patamar e vai dar um salto. Então, basicamente, que é de uma forma bem explicativa, bem simples de explicar, a gente sai de um computador, de uma tecnologia 0 e 1, ou seja, determinística, ela determina ou é 0 ou é 1, que é o computador tradicional, e nós vamos para um universo onde, inclusive, a física ela é pensada de forma diferente, ela apresenta coisas diferentes, que é o mundo quântico, que é o mini. A palavra quântica é a ideia de miniaturizado, ou seja, nós estamos falando na ordem de átomos, né? Então, é uma física diferente. Eu
eu li, né? Eu acompanho alguns físicos, assim, a gente aqui na empresa está sempre preocupado com para onde a tecnologia está indo, obviamente. Então, você imagina que hoje eu falo de IA, né? IA já está virando um negócio que todo mundo fala, meu filho fala de IA, e a gente se preocupa em ter tá sempre olhando para a vanguarda. É uma característica aqui da nossa empresa, da minha área. A, a, a física, ela é muito diferente do que da física tradicional. Quando você olha para um mundo quântico, né? As leis da física que a gente está acostumado, elas não se aplicam mais para esse mundo. Para você ter uma ideia, hoje eu escutei uma pesquisadora, ela fala o seguinte: a gente já nasce com uma ideia de gravidade, por exemplo. Puxa, se eu soltar uma maçã, ela vai cair. Então, essa ideia de gravidade ela é clara para a gente. Essa física é clara para a gente. Puxa, se eu der um soco em uma parede, ação e reação, vai doer minha mão. A física quântica não dá para é muito abstrato, né? Então é difícil de explicar, até de entender, né, como que funciona, mas o que a gente sabe dentro do que está sendo pesquisado é que vai ser um computador exponencialmente mais rápido, tá? Então, basicamente é isso que seria um computador quântico. Existe muita pesquisa, existe muito investimento, porém estamos ainda no campo da academia. Parece que a IBM ou o Google ele já tem um computador com 53 qubits, né? Em vez de chamar de bit, no mundo quântico chama-se qubits. Ele já tem um com 53, mas que assim, já faz um monte de cálculo, já faz um monte de coisa de forma muito mais rápida que o nosso computador aqui, o que a gente tem aqui hoje, até um supercomputador, né? Que no caso essas grandes empresas têm, mas ainda ele é instável, ele tem alguns problemas ele tem que trabalhar a uma temperatura quase zero para manter os átomos alinhados. Então, assim, ainda tem muita pesquisa, ainda tem muita. A parte de hardware ainda está muito. Apesar dos algoritmos estarem desenvolvidos, muita coisa provada de forma teórica, ainda o hardware está muito aquém, né? Ele vai demorar um pouco para chegar e outra coisa, né, que eu gosto de falar também. Você não vai ter um computador desse na sua mesa, tá? Isso não é impossível. Ele é para cálculos específicos, coisas muito. Por exemplo, você simular uma vacina, vamos dar um exemplo, né? Então, a gente teve a vacina aí para a Covid, para a pandemia, porque foi usada inteligência artificial. Demorou um ano e pouco rodando experimentos, rodando modelos para que a gente entendesse o quanto isso era benéfico ou não para o ser humano. Com o computador quântico, a teoria é que isso aconteça muito rápido. Então, esse é o grande salto, né? Então, tanto para o mundo, para as farmácias, para o mundo das farmacêuticas, para a gente descobrir, né, doenças, por que que um determinado DNA, par de DNA que causa o Alzheimer, por que que ele causa o Alzheimer, né? O que eu poderia fazer? Então, esse computador, ele consegue simular esses cálculos complexos. Então, ele é muito específico, né? Não vai ser um negócio para a gente rodar, para a gente assistir Netflix, no caso. Ele é muito para cálculos específicos. Certo. Pensando nessas finalidades todas e também nas aplicações da computação quântica, você comentou uma delas, a questão da criptografia, né? E também indústria farmacêutica. Dá para a gente pensar, por exemplo, na aplicação e na utilização de computação quântica na área médica, na descoberta de novos tratamentos, novos procedimentos, né? Para tratamentos das doenças que nós temos hoje? Sim, sim. Eu acho que é um uso muito nobre, né? Porque quando a gente fala de discografia, todo mundo vai ficar preocupado, principalmente os bancos. Tem uma reportagem do JP Morgan junto com a IBM ou com a Google, então está investindo dinheiro para pesquisar, porque existe já um pensamento pós computação quântica para ver qual algoritmo, ou que tipo de algoritmo eu tenho que fazer para proteger as criptografias, né? Agora, para medicina, para simular a absorção do carbono, se eu não me engano, é o carbono, eu não queria falar bobagem, mas acho que é o carbono para a agricultura.
hoje já os computadores, né, hoje usando IA, você já consegue criar os twins digitais aí para ver o quanto um remédio pode ou não afetar um determinado ser humano, né? Ele é específico, né? Dado um histórico médico que você tenha, o quanto ele consegue afetar ou não a tua saúde, né? Porque às vezes tem problemas. Hoje, com a computação quântica, isso vai ser exponencialmente mais preciso, exponencialmente mais rápido para pesquisar novas doenças, pesquisar novas compostos químicos, né? Até para a indústria. Hoje tem muito material sintético, muita coisa, então coisas que poluem até, né? Então ele tem ele tem toda uma possibilidade, né, de melhorar muito a nossa vida, né? Então mesmo quando eu falando de inteligência artificial, né, mesmo para a gente aplicar o machine learning, a aprendizagem de máquina, né, usando esse computador, hoje máquinas parrudas, né, pesadas são usadas para rodar esses modelos, por exemplo, modelo de LLM. Ele vai, quando ele tiver a capacidade de memória, né, para armazenar isso, nossa, vai ser um salto mesmo, né, no tempo. Hoje, porque hoje os grandes os grandes data centers, né, que ficam fora, tem um livro até muito legal de ler da Kate Crawford, que é ela é ex ou ela está na Microsoft, ainda ela fala, né, existe uma questão de meio ambiente quando você roda um LLM desse, né, existe uma questão de você precisar refrigerar um data center desse, você consome muita energia. Esses computadores prometem não gastar muita energia também. Então, assim, a aplicabilidade, tanto para a área química, para a medicina, para a agricultura, para, obviamente, para a área financeira, ela é muito saudável, traz muito benefício para a gente no futuro, né? A única coisa é que ainda está no campo muito experimental, né? A gente não tem ainda não conseguiram, né? Apesar de muito se falar, né? A gente lê bastante coisa, ainda não tem o computador que essa máquina, né? Esse hardware que consiga estabelecer. Mesmo para descriptografia, viu? A gente tem um problema. Hoje, eu acho que o máximo que conseguiram foram colocar 100 qubits para rodar, para funcionar físicos, né? Para você descrever, usando, né, tem o algoritmo de Shor, né, que eles falam que ele vai ser usado, e já é um algoritmo quântico usado para descriptografar, você precisa de quase 1.000 ou 10.000, é um negócio absurdo, qubits. Não tem, isso está longe de a gente ter ainda para poder estabilizar isso, esse tipo de chip para poder rodar um negócio que quebre criptografia, entendeu? Então, mesmo essa loucura assim de nossa, vai acabar com o mercado financeiro, isso está muito longe. Eu acho que minha geração, a próxima também não ainda não vai ver. Mas, de novo, né? Toda a pesquisa, tudo que está sendo feito leva a gente para um leva a gente a crer que isso vai ser muito benéfico aí para o futuro aí da, das pessoas, né? Então, por isso que a gente aqui como empresa acaba tendo que pesquisar, porque aí, obviamente, você tendo um computador quântico, você tem que saber programar nele, muda um pouquinho a lógica de como você muda bastante. A IBM oferece já simulados, né, que você consegue fazer no site deles, quem tiver interesse. A Microsoft também tem uma linguagem própria. Claro, tudo é simulado ainda para você começar a entender a lógica de como você tem que programar um computador desse. Uhum. Paulo, pensando nesse guarda-chuva, então, que são os avanços da tecnologia, inteligência artificial, que é o assunto do momento, né? Hoje as pessoas têm se utilizado cada vez mais dessa ferramenta para trabalho, enfim, para diversas finalidades, e a computação quântica, que ainda é algo um pouco mais embrionário. Essas duas tecnologias, elas dialogam entre si, uma pode ser considerada o avanço da outra, elas podem trabalhar de forma integrada. Como é que você definiria isso? Olha, eu li bastante, até de novo, por conta de ser a nossa área aqui. É, existem já estudos, né, bem avançados de machine learning quântico. Até o nome, já estão até dando nome para o negócio, né, machine learning quântico. Qual que é a diferença? Ele vai acelerar muito os cálculos, né? Ele vai acelerar muito. Hoje, quando você fala de machine learning, de inteligência artificial,
ele é embasado no volume de dados, né? Então, a inteligência artificial, ela funciona, um modelo desse, ele funciona baseado no volume de dados. É igual, pensa no ser humano, né? Quanto mais velho, em tese, né, mais inteligente, mais ele tem mais experiência, ele sabe mais as coisas. Por quê? Ele tem um volume de dados, ele passou por um período que ele teve um aprendizado. O aprendizado de máquina, a IA, é a mesma coisa, você precisa ter um volume de dados. Então, processar um volume grande de dados com um computador desse vai ser um negócio. Hoje, tem coisas que demoram horas, dias rodando, né? Eu tive aula com um professor da USP, oficial da Marinha, enfim, físico, e ele deixava experimentos lá rodando, ele falava, ele brincava, ele falava assim, ó, tá 6 dias. Então, assim, hoje você ganha esse tempo, né? Então, talvez cálculos até muito mais complexos demorariam. Tem gente falando de milhares de anos, tem umas coisas meio. Que a gente precisa sentar e dar uma olhada, ver se é isso mesmo, mas com esse tipo de computador, um computador quântico, a gente faria isso em minutos, entendeu? Então, a velocidade, teoremas mais complexos, a gente conseguiria rodar de uma forma mais rápida e estão estreitamente ligados. Já tem gente pesquisando machine learning quântico, né? Então, ainda muito na teoria, muito simulando, né? Porque aí você reduz o seu universo de dados, você consegue simular com 10, 12, 50 qubits. Aí, quando você aumenta o universo, né, as LLMs, por exemplo, elas são treinadas com, imagina, quase que a internet inteira, né? Tudo que tem de informação eles usaram para treinar e são mega computadores, né? E hoje, quando nós tivermos uma tecnologia dessa mais madura, obviamente isso vai ser muito mais fácil de rodar, muito mais rápido, problemas talvez mais complexos. Eu acho que outros estudos vão aparecer, né? Mesmo as simulações que são feitas para a área de medicina, para descobrir uma doença, para melhorar um remédio, para você usa alguns modelos, né? Eu estava ouvindo o professor Miguel Nicoleles, né? Eu acho ele uma sumidade aí da, da neurociência, né? Ele trabalhou muito, né? E ele fala, pô, ele usou vários modelos estatísticos, foram usados para poder achar a melhor vacina, né? Imagina com um computador desse que tem um potencial exponencial, né? Não é polinomial, é exponencial a velocidade que a gente pode resolver isso. Então, eu acho que tanto a IA entenda dentro de IA, machine learning, né, LLMs, com a computação quântica, vai conversar muito bem. Já, de novo, já tem estudo, já tem gente fazendo estudos lá fora, né, com machine learning quântico, né, eles são complementares, né. É mais ou menos assim. Pensa que IA, na verdade, são modelos que vêm da matemática, da estatística, né. São modelos. O primeiro modelo de machine learning foi escrito em 1950, o paper, né? Então, só que você não tinha máquina para rodar um negócio desse. Você imagina, o que deve ter de coisa escrita já, ou coisas já pensadas, a hora que você tiver capacidade de rodar num computador desse, entendeu? Então, o avanço vai ser. É um salto, né? Não é um avanço, você pula o degrau, né? Então, realmente é promissor, é um negócio muito, muito promissor. Perfeito. Pensando então do ponto de vista da tecnologia e do compartilhamento de dados, Paulo, a computação quântica ela intensifica, potencializa a privacidade desses dados, a segurança no ambiente digital? Sim e não. A gente vai ter que se preocupar, porque aí a gente já está falando de ética, né? De a gente tomar cuidado com ética, com regulatório. Então, sim e não. Ela é igual o computador hoje, esses supercomputadores. Se a gente não trabalhar, e já existem movimentos, tá? Que eles chamam de criptografia, no caso de criptografia, né? Pós-quântica, né? Para começar a regular esse negócio porque, de novo, nem todo mundo vai ter, né? A gente fala muito de supremacia quântica, existe uma corrida, sim, entre os países aí para poder ter essa tecnologia em mãos, né? Justamente por conta disso, né? Então, obviamente, alguns falam, eu preciso conhecer, eu preciso ter domínio disso para eu poder me defender, ou eu preciso ter o domínio desse para poder atacar. Atacar no sentido, né, poder invadir, ver, porque é, vai ter que.
vai ter que existir aí uma preocupação para ter uma regulação disso, vai ter que ter uma preocupação, da mesma forma que está tendo essa discussão da IA, né, o quanto a IA é ética, problemas de desvio, né, que a IA traz, às vezes, isso está sendo muito falado na computação quântica também, tá? De novo, ela é tecnologia. Então, você tem uma tecnologia poderosa na mão, você pode usar para o bem ou para o mal. Então, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, sim. Tanto é que, de novo, né, o Jake Morgan, acho que é com a IBM, está investindo dinheiro por conta da questão da criptografia, né? Imagina você quebrar a criptografia de criptomoedas, de tudo que a gente faz hoje é criptografado, né? Então, esse cuidado com a privacidade, com segurança, tem que existir e é mais uma questão de regulamentação, ética, de cultura, né, do que tecnologia. Obviamente, vão ter guarda-reios ali para que ela não prejudique, né? Eu imagino que, né, a gente tem que sempre pensar o bem das coisas, mas a gente tem que se preocupar com isso sim, tá? É interessante quando você fala da regulamentação da computação quântica, né? Porque nós começamos a entrevista falando sobre os benefícios, né? Sobre o que ela pode trazer de bom para a nossa vida mesmo, para o dia a dia da sociedade, né? A finalidade médica, a finalidade farmacêutica, para a agricultura, para o ambiente de trabalho, para o meio ambiente de uma forma geral. Mas, por outro lado, você tem outras destinações, por exemplo, computação quântica, tecnologia a favor da finalidade bélica, né? São cuidados que precisam também ser tomados, né, Paulo? Você tocou num ponto importante. Por que que existe essa preocupação dos países? Por que que essa palavra supremacia quântica ela apareceu, né? Porque uma coisa é a supremacia, né? Você resolve problemas complexos para quê, né? E outra coisa é a vantagem quântica, né? Então, o que que eu entendo que é a vantagem? Pô, uma vantagem comercial, que também é ruim, né? Dependendo de como isso é usado, né? É, então, hoje, obviamente, eu escutei algumas pessoas falando, não é nem. Existe um investimento de alguns governos para que essa tecnologia seja desenvolvida e, obviamente, dominada para fins bélicos, né? Então, existe sim, infelizmente, o ser humano é complicado, né? A gente nunca, a gente pensa em coisas que são benéficas, né? De novo, saúde, se você usar tecnologia nuclear, puxa vida, na saúde é fundamental, né? Para você usar os exames, tratamentos, sei lá, suprir cidades aí com energia atômica, enfim, mas você sabe, enfim, tem gente que constrói bomba, né? É a mesma, é a mesma coisa. Então, se você existe a própria CIA, se eu não me engano, eu li o governo, né? O governo americano, o Departamento de Defesa, parece ter um investimento pesado e o que fala é assim, na surdina, né? Você não vê falar, você não vê ninguém falar disso. Claro que os pesquisadores que a gente escuta, tem muita gente séria, muita gente preocupada em fazer isso bem feito, de uma forma que seja benéfico e não uma arma de destruição, sei lá, alguma coisa que. É, é, hoje existem supercomputadores que já fazem um trabalho que não é um trabalho legal, assim, né, para fim bélico, né? Então, o próprio. A máquina de Turing, né, que todo mundo fala, que é o pai da computação, ele foi desenvolvido para descriptografar códigos da Marinha Alemã, né, para a guerra. Então, o Turing, na verdade, ele trabalhou, ele foi um herói de guerra, que foi só reconhecido agora em 2013, que ele sofreu preconceitos, enfim. Mas foi um cara que descobriu, é o pai da computação. Esse cara é um gênio, né? Se você lê sobre ele, se você lê a história dele, ele é um gênio. E ele e foi usado, ok, puxa, os heróis ganharam a guerra, legal, tudo, não tô nem, né, podia ser outro fim, mas foi usado um fim militar, né? Então, não, eu acho que tem sim esse viés, tem essa corrida também olhando para quem dominar esses supercomputadores aí, de novo, eles vão dar um salto, os nossos atuais, eles estão já no limite do que ele pode fazer, é o limite físico, né? Não tem mais o que diminuir, não tem mais o que, enfim, problema de aquecimento e do computador, né, do hardware, ele já está no limite. Existem formas aí de melhorar. Puta, cada dia sai um negócio falando que melhorou, paralelismo, não sei o quê. Só que ele está no limite. Agora,
a tecnologia quântica ela vai dar um salto, né? E esse salto eu acho que ela muda realmente a nossa sociedade. Tem uma grande chance. Agora, se você me perguntar quando, honestamente, eu acho que eu não vou ver. Nem eu, acho que nem meus filhos ainda. Mas, de novo, já tem gente testando, já tem muita teoria, já tem muita coisa escrita, é muito denso, né? Se você for estudar isso, eu nem me atrevo, né? Longe de ser um físico quântico, um físico, são pessoas extremamente capacitadas que estão estudando isso há muito tempo, né? De novo, é um tema muito denso. Eu me arrisquei a comprar um livro, tá, de física quântica lá atrás, mas daí eu estudei em Bauru, né? Eu aproveitando aqui, parabéns para Bauru. Eu estudei na Unesp, engenharia, muito Legal, tempo atrás. Tá legal. bom? É da casa, então. Maravilha. Paulo Watanabe, ele é diretor de operações de inteligência artificial na Nava, explicou um pouquinho para a gente sobre a finalidade, as aplicações da computação quântica, além, é claro, da necessidade de regulamentação, pensando nos desafios éticos e sociais aí para os próximos anos e décadas, talvez. Paulo, muito obrigada mais uma vez aí pela tua participação. Eu que agradeço. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que o programa Espaço Aberto fica disponível para você acessar em qualquer momento, este conteúdo inclusive, pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!